sou o professor Leandre, da cidade de Campinas, São Paulo. Eu sou formado em Educação Física. Acredito que tem muitos professores, não sei se vocês aqui também formados em Educação Física. Sou formado em Educação Física pela PUC Campinas. E eu fiz duas pós-graduações. Uma pós-graduação em Ciências do Desporto, na mesma universidade, e uma pós-graduação de especialização na Escola Paulista de Medicina em São Paulo, em Fisiologia do Exercício. O que eu vou falar hoje para vocês aqui não é o que está no cronograma do Mastercamp, tá? Eu vou falar para vocês sobre metabolismo do exercício físico. Tá? Professores de Educação Física, profissionais da área de saúde, provavelmente, com certeza, passaram por essa matéria, ou a fisiologia humana, ou a fisiologia do exercício. Porém, tem muitos de vocês que não são da área de saúde, não tem essa questão da fisiologia, e tem crianças também jovens. Pelo amor de Deus, se eu começar a falar muito das reações bioquímicas, vai ser muito chato. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar deixar de uma maneira mais acessível possível, para que vocês possam entender, e na hora do intervalo, à noite, quem quiser conversar, saber mais, aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, aí só me procurar que a gente conversa lá, eu vou ter o maior prazer. Aí eu vou procurar interagir um pouquinho com vocês e não me aprofundar em termos muito técnicos, senão, né, vou começar a você já. Tá? O que é a fisiologia? Né? A fisiologia é o estudo do funcionamento do organismo, das várias funções do nosso organismo. Sistema cardiorrespiratório, sistema muscular, sistema endócrino e todos os outros sistemas. Né? Então, a fisiologia humana estuda o funcionamento dos nossos sistemas enquanto você vive. Mas a fisiologia do exercício, ela vai além. Ela vai estudar e explicar o que acontece no nosso organismo, nos vários sistemas, mediante o exercício. Né? O professor Calduto, um pouquinho antes da hora do almoço, ele falou de uma palestra sobre capacidades motoras, né? E ele mencionou o que é motor. O motor está relacionado a movimento, são capacidades motoras, capacidades que são relacionadas ao movimento. Correlacionou a importância desse trabalho de desenvolvimento das capacidades com as crianças, né? Para a gente pensar o que nós estamos fazendo com os nossos alunos, a gente brincar mais, tornar um pouquinho menos sério e deixar o amadurecimento certo, né? Então, motor relacionado ao movimento. Professor, vem aqui, por gentileza. Por que nós fazemos isso aqui? Flexão de braço. Por que nós fazemos isso? Movimento. Porque nós nos movimentamos, né? Obviamente, né? Tá. Obrigado, professor. Então, nós nos movimentamos. Por quê? O que nós precisamos, o que o nosso organismo necessita para que o movimento ocorra? Para me dizer? Energia. Precisamos de energia para que o nosso corpo se movimente. Sem energia, nós não sobreviveríamos. Né? E da onde vem essa energia? Como que a energia é utilizada no nosso corpo? Da onde nós consumimos? Alimentação. Então, na alimentação, nós obtemos a energia necessária para as atividades fisiológicas do nosso organismo e no exercício para as contrações musculares. Ok? E quais são as fontes alimentares importantes para o nosso organismo? Proteínas, carboidratos. Tá. 3 componentes principais. Nós precisamos do carboidrato, né? Nós precisamos da proteína e nós precisamos de gordura também. Tá? Ela tem um papel importante, porém, né, obviamente,
uma quantidade de gordura, um estoque de gordura muito elevado, ele causa esse manicure. Tá? Então, o carboidrato é armazenado no nosso organismo como? Na forma de glicose, glicogênio muscular ou hepático. Então, nós nos alimentamos, nosso alimento é degradado em reações bioquímicas, que não vou ficar falando para não viajar demais, onde ele se transforma. O carboidrato é transformado em glicose sanguínea, glicose hepática, glicogênio muscular e glicogênio hepático. Então, os locais que são que a quebra de carboidrato vai ser possível permitir que a gente o utilize nas contrações musculares na formação de uma moléculazinha que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? As proteínas, elas são degradadas e são armazenadas no nosso organismo na forma do quê? O que o culturista faz? O que o pessoal da musculação vai lá? Professor, tem que tomar o quê? Hã? Não, vitamina é importante. Nós vamos nas lojas de suplementos, né? Muitos são na loja de suplementos, às vezes por conta própria, que não é indicado, e nós vamos comprar o quê? Aminoácidos, certo? Tá. E as gorduras, elas são armazenadas no nosso organismo como os ácidos graxos livres. Tá? Todos eles são fontes de energia. Tá? Todos eles são fontes de energia. Porém, dois são principais na formação de energia: a glicose sanguínea, hepática, ou glicogênio muscular ou hepático, tá? E os ácidos graxos livres. Qual que é a importância dos aminoácidos na hora do fornecimento de energia? Eles entram em vários, os componentes dos aminoácidos, vários tipos de aminoácidos, eles entram em determinados pontos das reações bioquímicas para a formação da molécula de adenosina trifosfato, ATP, para que a gente possa executar um movimento, para que a gente possa ter uma contração muscular. Então, todos esses nutrientes são armazenados no nosso corpo, pensando no quê? Fornecer a moeda corrente, como todo mundo menciona na literatura, a moeda corrente, que é a molécula de adenosina trifosfato, ATP. Tá? Esse ATP é o responsável pela execução do golpe, pela sua contração muscular. Então, qualquer exercício, qualquer movimento que nós façamos, só é possível porque nós temos ATP armazenado no nosso organismo, nos nossos músculos. Tá? Então, se nós não tivermos ATP, o que acontece? Né? Se nós tivermos uma quantidade de ATP muito baixa, nós vamos entrar em fadiga. Mas como que esse ATP é formado? Nós temos 3 sistemas básicos. Tá? Mas antes de eu falar desses sistemas básicos, eu vou perguntar para vocês o seguinte: o que é exercício aeróbico? E o que é exercício anaeróbico? Isso, exercício aeróbico, um exercício contínuo. Mais um. E exercício anaeróbico? Oi? A gente vai chegar lá, mas você tem que estar entendendo, começando a pegar o raciocínio. Então, ó, Luiz comentou, exercício mais contínuo, exercício aeróbico. Então, existem 2 classificações de exercício. O exercício pode ser de natureza aeróbica e exercício de natureza anaeróbica. Nós somos seres o quê? Nós somos seres aeróbicos. Aqui, nós estamos em equilíbrio de oxigênio. A quantidade de oxigênio que eu estou necessitando para estar falando com vocês, para estar aqui, está estabilizado, é o suficiente. Agora, se eu de repente começar a fazer um capacho bem rápido, 1 minuto máximo de intensidade, e voltar aqui para falar com vocês. Naquele momento eu entrei em um momento anaeróbico. Tá? Então vamos definir. Aeróbico é todo exercício de baixa ou média intensidade por um tempo prolongado de execução. Tá? Então, nós vamos na academia, que normalmente quer emagrecer. O que falam para a gente? Né? Correr uns 30 minutos. Né?
estigmatizado que em torno de 30 minutos. Né? Depois eu explico, se alguém quiser perguntar por que disso daí, eu falo. Mas na verdade a gente pode perder gordura num exercício aeróbico até mais curto. Tá? Mas por que 30 minutos? Ou por que 40 minutos? Ou 45 minutos? Depois eu abro um pouquinho de perguntas e explico para vocês. Então, exercício moderado, ou médio, baixa ou média intensidade, por um tempo prolongado, de preferência acima de 3 minutos, 5 minutos. Por quê? Porque é onde nós ocorremos o estado de equilíbrio. Tá? Quando nós começamos o exercício, bom, vou correr, né? Vou correr, vou dar uma corrida lá na Lagoa do Taquaral, em Campinas, em Ibirapuera, lá em São Paulo, né? Aí sai correndo. Você começou o exercício, depois você tem alongado tudo. O que acontece no início? Não gera um desconforto? Sua respiração não fica um pouco ofegante, né? Não demora um pouquinho até, você mantém aquele ritmo, não demora um pouquinho até, parece que a respiração se ajustou, melhorei, agora vai, não é? Porque o nosso organismo, ele precisa o quê? De um tempo. Se você está nesse estado, no momento aeróbico, e começa a correr um exercício um pouquinho mais intenso, porém leve intensidade ou moderado, nesse ritmozinho, o nosso organismo ele se ajusta, os nossos sistemas se ajustam, né? E no caso do sistema cardiorrespiratório, né? Ocorre o quê? Um equilíbrio de oxigênio. A quantidade, a atividade muscular que nós estamos desempenhando requer uma determinada quantidade de oxigênio, que é ajudado aqui pelo coração batendo, o coração está batendo, mandando mais sangue, mandando mais oxigênio para suprir a necessidade de oxigênio da musculatura para formar a molécula de ATP, adenosina trifosfato, que vem da onde? Dos nutrientes alimentares. Então, nós chamamos isso de steady state. Agora, exercício anaeróbico. Musculação é um exercício anaeróbico. Aí você me pergunta a hora que eu dividi o exercício anaeróbico, o lático e alático. Alático e lático, né? Aí você me pergunta de novo. Aí eu vou situar a musculação nesse caso aí. O exercício anaeróbico é um exercício de alta ou altíssima intensidade por um tempo curto de realização. Alguém já ouviu alguma vez falar sobre ácido lático? Ou ninguém nunca ouviu? Né? Então, cãibra. Tá. Existe um pouco de estigma ainda em relação à questão da cãibra ser relacionado ao acúmulo de ácido lático. É meio questionável hoje isso daí. Mas depois a gente pode até abrir para perguntas nesse sentido. Se não der, me procurem depois, à noite ou mais tarde, tá? A gente fala. Então vamos lá para frente. Então, exercício anaeróbico, altíssima intensidade por curta duração. Então nós temos 3 sistemas que formam o ATP para que a gente realize o exercício. Se o exercício for aeróbio, né? Estado de equilíbrio de oxigênio, baixa intensidade ou moderada, nós chamamos ele de exercício aeróbico, ou na fisiologia, a glicólise aeróbia ou metabolismo oxidativo. Não vou falar sobre a degradação, não vou falar sobre o ciclo de Krebs, não vou falar sobre cadeia de transporte de elétrons, senão, pelo amor de Deus, né? Então tá. Então, e o exercício anaeróbico, a gente pode dividir em 2 momentos. O anaeróbio alático e o anaeróbio lático. Então, por que anaeróbio? Anaeróbio. Aeróbio, nós conseguimos uma quantidade de oxigênio suficiente para suprir a demanda do nosso organismo. E o organismo vai formando ATP, permitindo que a gente continue por 30 minutos ou mais. Anaeróbio, o oxigênio disponível não é o suficiente para a intensidade de exercício. Tá? Quanto mais